E aí galera do Jornal Vale, tudo bem? Saca só a boa nova que eu tenho pra nós. Fiquem atentos, conheçam lá no YouTube o canal Terra Negra, que tem um conteúdo impecável, porque esses caras já rodaram grande parte do mundo produzindo conteúdo de geopolítica e geografia pra vocês. Bom, deixo vocês então com uma informação de primeira. Saca só. Salve, salve meus queridos acompanhantes aí do canal Vestibular em Cena. Primeiro agradecer ao Fábio pelo convite. A gente aqui do Terra Negra tem um orgulho muito grande de participar desse canal. E hoje eu trago para vocês uma atualidade referente à África do Sul. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma enfrentou sucessivas tentativas por parte da população que foi às ruas pedindo a sua renúncia. Vamos entender melhor os porquês dessa população pedir a renúncia de um presidente que foi eleito por ela. Veja bem, a África do Sul experimentou no início do século XXI, na primeira década desse século, um ritmo de crescimento econômico muito significativo, bem como o Brasil. Entretanto, com o passar dos anos, eles não conseguiram manter esse ritmo de crescimento e os problemas sociais começaram a surgir. Foram justamente essas mazelas, como a falta de acesso da população à saúde, educação e infraestrutura básica do Estado, bem como os níveis de desemprego muito elevados. Só para vocês terem uma noção, o nível de desemprego entre a população jovem chegou a alcançar 70% entre 18 e 25 anos. Isso é uma tragédia social que afetou essa população. Nesse contexto, população às ruas, pedindo a renúncia sucessivamente. Jacob Zuma também era acusado de corrupção. Uma das principais famílias que atua dentro do território da África do Sul é uma família indiana, chamada família Gupta. Fazendo um paralelo, seria uma família Odebrecht aqui no Brasil, uma família muito rica e muito importante, com muitos empreendimentos no país. Jacob Zuma era acusado então de envolvimento em corrupção com essa família e em outros casos anteriores. Escândalos gravíssimos quando ele ainda era vice-presidente, escândalos gravíssimos quando ele era presidente do partido, que é o mesmo, diga-se de passagem, partido do Mandela. A partir do momento que Jacob Zuma começa a sofrer essas tentativas sucessivas de pedidos de renúncia, ele cede à pressão do seu próprio partido. Por quê? De acordo com ele, o partido colocou na cabeça dele algo que é bem interessante. Se as manifestações continuassem, não ocorrem manifestações sem prejuízos sociais graves, sem feridos e até mesmo mortos. E de acordo com Jacob Zuma, no auge da sua integridade moral de uma pessoa que é acusada da corrupção, ele não queria nenhum sangue em suas mãos. Portanto, decidiu renunciar há pouco tempo atrás. O seu vice-presidente, o Cyril Ramaphosa, é então eleito como presidente da República, repassado ao cargo de presidente da República e assume o país com a seguinte proposta: nós temos que lutar contra a corrupção que assolou o nosso Estado desde o período em que nós nos redemocratizamos, vamos dizer assim, desde o período em que Mandela assumiu o nosso país e, evidentemente, lutar em prol do dinamismo econômico. Vamos desenvolver a nossa economia e nos livrarmos do grande problema da nação, que é o desemprego. Então, feito isso, hoje nós temos então sucessão presidencial na África do Sul, que é um partido de destaque. Um partido muito importante no cenário africano e que tem sim, junto com a Nigéria, o protagonismo no tocante ao desenvolvimento econômico desse continente que é tão esquecido, mas tão importante. Então fica aí essa dica do Terra Negra, acompanhe o nosso canal youtube.com/Terra Negra e um grande abraço a todos. Olá galera do Jornal Vale, tudo bem com vocês? O meu nome é Fábio Monteiro do canal Vestibular em Cena, sempre acompanhando vocês com as atualidades rumo ao vestibular. O tema de hoje são os 45 anos do golpe militar chileno. Pois é, o Chile também já teve o seu 11 de setembro
e também numa terça-feira. Para a gente recapitular, em setembro de 1970 é eleito democraticamente Salvador Allende, que conseguiu organizar toda a esquerda chilena em torno da unidade popular. Uma vez eleito, ele é capaz de colocar em prática a reforma agrária, a reforma universitária, uma reforma política, a distribuição de alimentos, tudo dentro de uma certa legalidade, respeitando as instituições democráticas. Só que é claro que nós estamos num cenário de Guerra Fria, portanto toda a América Latina orbita entre o imperialismo norte-americano e também o imperialismo da União Soviética. Essas nações traduziam seus conflitos em termos militares. Passados 3 anos, porque isso aqui é uma revisão, né? Passados 3 anos, em setembro de 1973, nós tivemos o fatídico golpe militar no Chile. Um golpe brutal que acaba assassinando o presidente dentro do Palácio La Moneda. Ele acaba cometendo suicídio, mas, enfim, sendo um golpe de Estado, né? A solução não poderia ser outra, infelizmente. E o que importa para nós nesse tema, então, uma vez que o nosso cenário é vestibular? Em primeiro lugar, possibilidade de uma via democrática no Chile rumo ao socialismo. E por que isso é importante? Lembre-se que vocês têm basicamente 2 modelos, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa. E a solução oferecida pelo Chile é uma solução dentro da legalidade e democrática. Isso já esteve presente no Enem, pela voz de Pablo Neruda. Num segundo momento é importante para nós porque o golpe militar do Chile, ele é agenciado, ele é de alguma forma orquestrado pela Operação Condor, cujo pivô fundamental foi a ditadura civil e militar brasileira. A Operação Condor foi uma estratégia de inteligência militar que atuou dentro de todo o Cone Sul para poder combater tanto o inimigo interno quanto também o externo, ou seja, o comunismo. Fica aí a sugestão para vocês, continue nos acompanhando aqui no Jornal O Vale e também lá no YouTube no canal Vestibular em Cena. Um abraço forte e bons estudos! E aí galera do Jornal O Vale, tudo bem? Saca só a boa nova que eu tenho para nós. Fiquem atentos, conheçam lá no YouTube o canal Terra Negra, que tem um conteúdo impecável, porque esses caras já rodaram grande parte do mundo produzindo conteúdo de geopolítica e geografia para vocês. Bom, deixo vocês então com uma informação de primeira. Saca só. E aí, meus caros amigos do Vestibular em Cena. Estamos aí de volta, Terra Negra, trazendo mais um minutinho ou minutinhos de atualidades para os navegantes. E nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito da política chinesa. Recentemente, o Partido Comunista Chinês aprovou o mandato indefinido do atual presidente Xi Jinping. É um nome legal, né? Xi Jinping. Aprovação, né, extensão indefinida do mandato de Xi Jinping é algo que remonta às origens da chamada Revolução Chinesa em 1949, quando você teve um longo ciclo de poder nas mãos de Mao Tse-tung. É fato que desde a ascensão do Partido Comunista Chinês, nós vivemos e caracterizamos na China uma ditadura partidária, uma ditadura do Partido Comunista. Numa primeira fase muito concentrada nas mãos do líder, o grande pai da China comunista, Mao Tse-tung. Com a sua morte, Deng Xiaoping, o pai da China moderna que conhecemos hoje, do socialismo de mercado, da abertura da China ao capitalismo. Com Deng Xiaoping você vai ter uma sucessão de presidentes, ou seja, uma rotação de presidentes com a conservação de um só partido. Portanto, não tivemos um processo nesse intervalo de tempo de democratização, muito pelo contrário. E agora, ao que tudo indica, esse processo de concentração de poder, ele vai aumentar. Se você perguntasse aos analistas 10, 12 anos atrás sobre as possibilidades de uma abertura política na China, muitos diriam que era quase que inevitável diante de um franco processo de abertura econômica, de ingresso no capitalismo global, da China entrando em organizações como a Organização Mundial do Comércio, que os impulsos democratizantes do mundo ocidental se fariam representar na estrutura política chinesa. E a China deu uma resposta completamente invertida nesse processo. Então, isso demonstra
que o Partido Comunista Chinês está mais forte do que nunca, que a economia chinesa ainda continua nas mãos do Estado, ou seja, a China, dos grandes emergentes, talvez seja o único país que não fez reformas neoliberais ou que não estruturou grandes reformas neoliberais, onde o Estado tem uma participação muito ativa, muito presente na economia, no impulsionamento da indústria, no impulsionamento do planejamento econômico, e assim a China busca um espaço cada vez maior no cenário global. Por isso mesmo, o tio Sam começa a coçar suas barbas. E Donald Trump anuncia, com a aprovação do Congresso Nacional, um aumento das verbas para a produção e para a sofisticação de armamentos nucleares nos Estados Unidos. Talvez seja uma reação desse impulso de centralização de poder e desse expansionismo chinês e também, do outro lado, o expansionismo russo. É isso aí. Acompanhe a gente. Um grande abraço. E aí galera do Jornal Vale, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Fábio Monteiro do canal Vestibular em Cena para poder bater um papo com vocês a respeito das atualidades que celebram o aniversário nesse ano de 2018. E hoje eu gostaria de tratar de um tema com vocês que de alguma forma é polêmico aqui nas redes sociais, né? Os 200 anos de nascimento de Karl Marx. E eu sei que esse tema celebrado pode ser polêmico, porém, saca só, Marx é o sujeito que ao longo do século XIX ele tem uma biografia que se confunde com o avanço e a consolidação do sistema capitalista. Dessa maneira, ele é um dos pioneiros a identificar como o trabalho não emancipa, ou seja, o trabalho acaba se tornando uma mercadoria como outra qualquer. Isso vai ter um impacto decisivo daqui a pouco. Num segundo momento, é importante deixar claro para vocês que existem conceitos que são marxianos, existem conceitos que são marxistas. Temas como luta de classes, infraestrutura, superestrutura, mais-valia, seja absoluta ou relativa, são todos conceitos teorizados pelo próprio Marx. Ideologia também é um deles, tá certo? Outros conceitos interpretados são os conceitos marxistas. Esses vieram todos ao longo do século XX e também provocaram muitos equívocos históricos, tá certo? Stalinismo, leninismo, maoísmo. Fique atento a essas distinções. Num terceiro momento, o Marx é o sujeito que, em 1871, acompanha os acontecimentos da Comuna de Paris. Peguem lá os seus estudos de história e tratem de estudar isso daí, porque o Marx é o sujeito que vai trocar cartas com as mulheres anarquistas responsáveis pela tomada de Paris. Portanto, o Marx é um sujeito que, em vida, sim, entendeu muito bem o que seria uma alternativa ao capitalismo. Uma vez que o nosso território aqui é vestibular, portanto, eu tenho que chamar a atenção para vocês para esses três critérios. Marx é um sujeito que, então, tem uma biografia intimamente ligada às críticas, às contradições do capitalismo. Num segundo momento, ele revela como o trabalho não emancipa, ou seja, o trabalho se torna uma mercadoria como outra qualquer, a circular pelo livre mercado. Se é assim, nós não temos controle sobre o preço do nosso trabalho. E no terceiro momento, ao longo do século XX, Marx se insere dentro de um horizonte comum, com Durkheim e Weber no horizonte das ciências sociais. Esses são os três cabeças que teorizam para nós sobre a modernidade, uma sociedade urbana e industrial, tal como essa que nós vivemos. Tá certo? Continue nos acompanhando aqui no Jornal O Vale. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Fiquem atentos, porque daqui a pouco nós traremos mais. Um abraço forte e até a próxima!